Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa biblioteca Python que eu estou desenvolvendo, tá? Ela é voltada para ter um front-end ali, um portal, digamos assim, para que tenhamos um catálogo de agentes. Aqui eu tenho uma aplicação rodando, tá? Web ali, fazendo todo o processo de redirect de API, conectando ali a uma URL específica da API. Essa API está conectada simplesmente nessa porta 0.0.0.1, localmente, né? 8085. E ela simplesmente está redirecionando um ADK. Estou conseguindo interpretar isso em um JSON, né? Então está passando como processo mesmo de autenticação de API, tudo certinho ali. E consigo jogar isso aqui no front-end, tá? Então é tudo em Python. E o que importa, na verdade, é essa estrutura dessas pastas que eu tenho. Eu tenho uma pasta portal aqui onde está todo o processo do web que eu estou desenvolvendo, né? O portal em si. E dentro dessa pasta agents estão os agentes, tá? E aqui dentro é bem interessante porque eu tenho um agente geral. Quem seria esse agente geral? A partir do momento que eu tenho uma pasta agent e eu tenho esse agente geral, qualquer agente que eu tiver dentro dessa pasta de agents, esse agente geral ele conseguirá redirecionar esses agentes ali para minha porta principal, né, na web, e eu vou conseguir então enxergar ele a partir de um catálogo. Só para mostrar como é que está esse front, ele está mais ou menos assim, tá? Vou atualizar aqui, ó, pronto. Então eu fiz aqui só um experimento, né, um catálogo de agentes com super-heróis. Então eu tenho o Homem-Aranha, eu tenho o Frodo aqui, Frodo Bolseiro, e eu tenho o Capitão América. Por enquanto eu tenho esses três aqui, tá? E simplesmente eu tenho um chatzinho aqui, coloquei bem temático, só para ficar bonitinho na apresentação. E a partir do momento que eu ou escolho um agente, automaticamente o meu agente geral ali, que é digamos um orquestrador geral, um orquestrador master, né, digamos assim, ele faz meio que ali um papel de um QA da vida, só que toda a estrutura que eu estou usando aqui é em cima do ADK. Eu fiz um processo aqui para poder mudar alguns módulos aqui em Python, para que ele reconhecesse então ali no meu front, no meu portal, no meu catálogo, como se fosse realmente um orquestrador de agentes. Então, se eu quero falar com o Homem-Aranha, eu clico no Homem-Aranha, ele já é redirecionado automaticamente para o Homem-Aranha. Então, eu coloco oi, ele vai responder, igual o Peter Parker, né? Então, a gente respondeu. E aí, tudo sussa, Peter Parker na área, ele vai começar a dizer ali com aquele sotaque do Homem-Aranha e tudo mais, né? Perfeito. Aí eu, tudo bem. Aí respondo ele. Como está a Mary Jane, né? Como está a MJ? Ele respondeu, a Mary Jane tá ótima, sabia que ela anda pensando em abrir um negócio próprio. Pronto, batendo um papo aqui com o meu aranha favorito, né? Se eu mudo aqui pro Frodo Bolseiro, que é totalmente diferente, outro mundo, outra era, né? Então, se eu clico em Frodo Bolseiro, se eu dou apenas um oi, o contexto já mudou aqui dentro do meu chat. Então, o que acontece? Ó, ele já direcionou aqui, ó, saudações viajante, é um prazer receber sua visita aqui em Valfenda. Sinto a paz deste lugar. Pronto. Aí vou fazer uma pergunta aqui que tem tudo a ver com a Terra-média, né? Então, o que me diz do anel que você porta, garoto? Aí ele vai explicar sobre o anel lá, né? Que ele tem que levar para destruir no Mordor. Perfeito. Então aqui eu tenho um contexto do Frodo Bolseiro. Ali em cima eu tive o contexto do Homem-Aranha. E se eu quiser chamar também o Capitão América, eu posso também falar com o Capitão América. E ele respondeu, né? O que me diz da Hydra? Eu acho que é assim que está a Hydra, não sei mais. Aí ele vai dizer um pouco sobre a Hydra, vai falar, tem um contexto geral, né? Porque os agentes ali dentro da aplicação, eles foram projetados realmente para ter os super-heróis ali, Capitão América, Frodo e Spider-Man, né? Tá tudo segregado aqui por subagentes dentro desse processo, tá? E o agente geral reconhece todos eles e consegue jogar essa conversa no front. E o principal, agora a gente vai para o checkmate aqui, tá? Por que checkmate? Eu criei um repositório aqui dentro do GitLab e dentro dele eu criei duas pastas, uma chamada doc e a outra chamada tar. E eu tenho alguns arquivos, tá? Dentro dessas pastas, se eu abro esse arquivo TXT, eu tenho uma missão. Missão para um jovem hobbit. Preciso que você elabore um plano para que tenhamos uma rota segura para deixar em um mapa com um caminho para a Montanha da Perdição. Aí eu disse o nome como é dito lá no filme
que eles chamam a Montanha da Perdição, né? Para que novos aventureiros não se percam e estejam em maus lençóis. Tá? Então aqui eu tenho uma missão que é a tarefa 2304, que é criar esse mapa ali para ninguém se perder mais na Montanha da Perdição. E eu tenho uma tarefa 2305, que é a tarefa que diz: Duende Verde está planejando destruir o maior bairro de Nova York amanhã, durante um desfile que acontecerá com os times de futebol americano da cidade. Preciso que você elabore um plano para que possamos avisar a todos e garantir que ninguém esteja a um raio de 3 km. Perfeito. Então o que acontece? Eu tenho dois contextos extremamente diferentes. Eu tenho um contexto aqui que é voltado para o Peter Parker, né, que é o Homem-Aranha, e um outro contexto voltado para o Frodo Bolseiro. Um está falando sobre um desfile que vai ter no maior bairro da cidade, de Nova York, e o outro está falando sobre um mapa para a criação ali de um processo para alguém ir para a Montanha da Perdição. Quando eu reseto esse chat aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir esse TAR 2304, né, e simplesmente eu vou passar aqui dentro do contexto, tá? Porque dentro da minha aplicação eu já redefini que eu vou precisar receber o contexto de um arquivo para ser interpretado do GitLab, tá? Então, ele está esperando um arquivo com contexto, né? Uma tarefa, né? Uma história, uma tarefa. Perfeito. Então, se eu coloco aqui dentro do nosso chat, simplesmente um tar 2304 envio para ele, perfeito, ele redirecionou aqui certinho para o Frodo, tá? E eu quero fazer então o contexto de outra TAR, né? Então eu vou zerar aqui o chat e vou tentar agora a TAR 2305, que é a TAR do Homem-Aranha. Então, zerei ali, 2305. Pronto, ele respondeu aqui, ó. Essa missão parece ser perfeita para o Homem-Aranha. Então ele perguntou se quer que redirecione, ok também. Vou passar aqui para o Homem-Aranha. Vamos ver se o Homem-Aranha vai conseguir interagir ali com o agente geral e pegar a missão. Perfeito, foi ativo. Inclusive ele ficou azulzinho aqui, ó. Quando ele interagiu, ele ficou azul. E se eu olho aqui, então, a 24 era direcionada, né, a história ali, a tarefa 24 era direcionada para o Frodo e a 25 era direcionada para o Homem-Aranha. E aconteceu o cenário perfeito. E o que acontece? Lá nos bastidores, o ADK, ó, ele também está rodando, né? Então o ADK está rodando perfeitamente, ele está recebendo as requisições. E se eu quiser acessar também o ADK por aqui e fazer o mesmo processo, ó, então puxei ali a pasta super-heróis e eu vou informar essa TAR, que é a do Duende Verde, que é a do Homem-Aranha, né? Então vou informar essa TAR aqui, que é a TAR 2305. Lembrando bem que eu estou usando o contexto aqui de GitLab, mas eu posso usar qualquer outra API que tenha uma documentação, pode ser um Jira, um Bitbucket da vida que tem uma documentação ali, pode ser um Confluence, independente. Aqui ele é mais direto, né? Porque como eu estou usando ali o nosso front-end para poder fazer toda aquela interpretação ali do catálogo e tudo mais, já que no ADK ele está sendo mais direto. Eu passei um ATAR, ele já interpretou a missão e passou direto por Spider-Man. Eu quero saber qual a resposta do Spider-Man para esse cara aqui, né? Para essa missão. Simplesmente eu vou repetir aqui, inclusive é algo que eu não quero repetir, que eu já estou trabalhando nisso aqui, tá? Para não ter que repetir a TAR aqui, a tarefa que ele tem, mas eu vou jogar novamente a tarefa e vamos ver qual a resposta dele, tá? Eu até aumentei aqui o zoom aqui para ficar um pouco maior para a gente ler a resposta. Vou puxar aqui de lado e vamos lá esperar a resposta. Perfeito. Então eu tenho aqui, ó, dizendo que o Duende Verde está planejando destruir um bairro de Nova York, o maior, né, durante um desfile, e que eu preciso que o Homem-Aranha elabore um plano para que possamos avisar todos e garantir que ninguém esteja a um raio de 3 km onde irá acontecer o ataque. E qual foi a resposta do Homem-Aranha? Vou puxar até mais um pouquinho aqui para a gente ter essa resposta completa. Certo, pessoal, o Duende Verde aprontando de novo, clássico, um desfile com os times de futebol americano. Ele realmente adora uma plateia, não é? Bom, um raio de 3 km é uma área considerável. O plano é o seguinte: aviso relâmpago. Então ele dá um processo aqui. Primeiro passo, aviso relâmpago. Segundo passo, teias e megafones. Terceiro passo, parceria com os Vingadores. Olha, resolveu fazer uma parceria bacana com os Vingadores aqui, colocou no contexto dele de planejamento. Ele está fazendo esse planejamento.
Rastreamento do doente, né? Usar meus rastreadores aranha para tentar prever a rota do doente e interceptá-lo. Perfeito? Plano B e C e D, ter rotas de fuga alternativas. É arriscado, mas com um pouco de sorte e muita teia, podemos salvar o dia de novo. Perfeito. Então eu tenho um chat aqui que simplesmente o Homem-Aranha me deu o contexto do que ele vai fazer, com o plano dele ali para poder livrar todo mundo ali desse ataque do Duende Verde. Então o Homem-Aranha conseguiu responder com sucesso. Vamos puxar aqui agora a TAR 24, tá? 2304, TAR 2304 que está dizendo ali sobre a missão do Robert. Já passei ela aqui no contexto também do nosso agente, né, que é o geral, e automaticamente vou precisar, como falei, corrigir essa questão aqui direto para o Frodo. Ele reconheceu que é o Frodo, mas já passar essa missão direto sem eu precisar informar novamente a TAR 2304, que é a do Frodo, e vamos ver o que o Frodo responde. Ele está interpretando essa missão, é de criar ali um mapa para que ninguém se perca mais na Montanha da Perdição. Perfeito. Então eu tenho aqui ó, o contexto. Ah, meu caro amigo de terras distantes, a jornada até a Montanha da Perdição é um caminho repleto de sombras. Então ele já contextualizou dentro certinho ali do que nós propomos na tarefa, tá? Então, para guiar os passos de futuros aventureiros, eu seguiria o seguinte. Valfenda como ponto de partida. Então ele deu ali, ó, ponto de partida, aconselho iniciar a jornada em Valfenda, beleza. Aí depois ele vem, através de Moria, se ousares. Aí ele vai falar que Moria é um pouco perigoso. E a floresta, também ali que tem a Galadriel, né? Então ele vai falar da floresta, vai falar sobre as margens de Alduin, vai explicar tudo certinho, e a passagem de Cirith Ungol, tá? Então ele vai falar todo esse processinho e no final ele vai terminar ali. É importante lembrar que a coragem e a amizade serão os maiores trunfos dessa jornada, ok? Essa é uma biblioteca então que eu estou desenvolvendo ali, um portal realmente de catalogar agentes feitos com ADK. Eu foquei neste momento só em ADK e essa plataforma traz ali o contexto geral para mim simplesmente dar um clique e escolher qual o agente eu quero falar, tá? Então o catálogo de agentes. Eu estou no catálogo da categoria super-heróis, mas aí imagina, nessa categoria eu posso ter várias categorias dentro do mesmo escopo de agente geral. Eu posso ter agente desenvolvedor, posso ter agente de QA, posso ter vários outros tipos de agente. E é isso, a gente consegue trazer para esse contexto então dessa plataforma de agentes qualquer agente que eu queira e ter um catálogo. Se eu tiver também, como eu mostrei ali, uma tarefa específica numa determinada plataforma, né, que seja API ou que seja qualquer outra plataforma que consiga trazer esse contexto de tarefa ou história ou documentação, o meu agente consegue interpretar a partir daquele documento e consegue então dar essa solução ali para o problema específico voltado para cada agente.